Hoje eu vou contar para vocês por que eu desisti de fazer medicina na UF. Mas antes de contar o motivo pelo qual eu desisti, eu preciso contar o motivo pelo qual eu fiz a prova para essa universidade. Então, eu sou de Brasília, aqui a gente tem um vestibular próprio da UNB e também a gente tem um programa de avaliação seriada, o PAS. Enquanto eu estava fazendo o PAS, eu entrei num cursinho aqui, até famoso do DF, que era o Olimpo. Na época estava em pandemia. O professor de geografia indicou a gente fazer a prova da Universidade Federal de Uberlândia, que é a UFO. Então ele mostrou uma questão lá de geografia, falou, olha, ela é relativamente simples. E no momento que ele falou isso, ninguém falou que iria fazer essa prova. E no momento eu nem tinha muito conhecimento sobre. Eu tinha uma professora de literatura que era muito boa, que tinha se formado nessa universidade, depois eu fazendo mestrado aqui na UNB. Mas aí eu fiquei meio na dúvida assim e falei com meu pai. Aí meu pai aceitou e aí eu fui fazer a prova em Goiânia. E nessa época, como era pandemia, foi um pouco diferente. Então eles dividiram os vestibulares, um específico para medicina, que deu ali por volta de 55% dos candidatos, e outro vestibular para os demais cursos. E com esse vestibular de medicina, como foi um pouco diferente, todos os candidatos tiveram que fazer a primeira e a segunda fase. E eu consegui passar para a segunda fase, porque depois, com as notas de corte e tudo mais, eu vi que eu tinha ficado acima da nota de corte e eles corrigiram as minhas discursivas. Porém, eu não fiquei dentro do número de vagas e tive que estudar por mais 2 anos. Nesses 2 anos, o que aconteceu? No primeiro ano, eu fiz a prova, de novo, da UFO, porque eu gostei da prova, eu tive facilidade com ela, mas eu acabei não indo tão bem nessa prova, porque eu fui por um método de estudos ruim, que foi aquele estudo por questões, apenas por questões, então eu só fazia questão do Enem, e o que acabou me prejudicando, me deixando nervoso. Naquele ano foi um ano péssimo para eu fazer qualquer prova. Toda prova que eu fazia parecia que estava errado. Menos a da UNB, eu não fui tão bem na UNB, mas eu senti uma certa facilidade maior com a UNB do que com as outras provas. Por isso até que eu tentei conciliar e focar um pouquinho mais na UNB, mas eu também fazia as outras provas como o cursinho pediu. Nesse ano que eu não fiz cursinho nenhum, que foi o primeiro ano de preparação, depois do ensino médio, eu fiz a prova da UFO, porém, em alguma cidade acabou a energia. Aí, devido a esse cancelamento da prova, eu optei por fazer apenas a prova do vestibular da UNB, porque a segunda fase iria coincidir justamente com o vestibular da UNB e não ia ter como eu fazer. Na época, meu pai até ficou assim, tem certeza que você não quer fazer a UFO? Às vezes você tem mais facilidade com a UFO, você vai passar na UFO e na UNB não. Enfim, aí eu peguei e fiz da UNB. Eu sentia que eu não ia conseguir, mas aí eu olhei assim, depois do resultado da UNB, eu falei, caramba, eu acho que se eu estudar um pouquinho mais, dá para passar. E aí eu fiz o Enem eu fiquei desesperado, acabei tirando a mesma nota que eu tinha tirado no ano anterior, só que indo péssimo em natureza, muito ruim mesmo. E aí eu fiquei meio assim, caramba, mas muita coisa eu sabia, só que devido ao nervosismo, eu acabei não fazendo uma boa prova. Então, eu segui em frente. Seguindo em frente, passei aquele ano estudando, assinei o Poliedro Online, fiz o ano inteiro online e me ajudou bastante aquele ano, principalmente a ter uma visão mais direcionada dos principais vestibulares aí do país. Eu não fiz todas as provas que eles propõem, né, como a Unifesp, a FUVEST, mas eu acabei fazendo a Unicamp e a Unesp, que ocorreram aqui no Distrito Federal. Porém, as que eu passei foram a UNB, a UFO e a UFMG, pelo Enem. Então, o que aconteceu? Quando eu fiz o vestibular da UFO, que era no meio do ano, eu não passei na primeira chamada, eu passei na segunda chamada. Então, quando eu passei, já tendo feito todas as provas que eu deveria fazer, e o que me tranquilizou, porque talvez se eu tivesse passado antes na UFO, eu não teria feito essas provas e aí eu não teria passado posteriormente nelas, né? Nem na UNB, nem no Enem. Então eu peguei, fui lá para Uberlândia, na época eu tinha que fazer um vídeo se apresentando e tudo mais. Aí eu falei que eu tinha interesse em voltar para Brasília quando eu me formasse. Perguntavam as coisas em relação a medonha. Medonha é a bateria deles, então eu não curtia muito, eu nunca fui muito de ir em festas, eu sempre fui um cara mais tímido, apesar de eu ter um canal no YouTube.
Eu não gostava dessa questão assim de ter que ir para festa. Até hoje eu não gosto, mas eu vou até falar um pouco dessas diferenças entre a UNB e a UFO. Então eu cheguei lá, aí tinha esse negócio de apadrinhamento, aí tem que ir no apadrinhamento, na festa tal, ficar vendo o veterano bebê, não sei o quê. E eu não curtia muito isso. Mas apesar desse defeito, lá tinha coisas muito boas. Lá eu morava praticamente do lado da faculdade, era praticamente andar e eu já chegava rapidamente, em uns 5 minutos, lá na faculdade a pé. Então era muito diferente, a qualidade de vida era muito boa. E aqui não, aqui eu preciso pegar o carro. Quando eu vou de carro, se eu não for de ônibus, demora 1 hora e meia para chegar. E acaba que é cansativo essa rotina, esse movimento pendular que eu tenho que fazer todo dia aqui para a UNB. Lá na UFO eu não tinha essa questão. Fora isso, lá na UFO tinha outras peculiaridades que aqui na UNB também tem, só que lá eles falavam mais, como intercâmbio, lá é algo muito comum. E aqui na UNB a gente acaba ouvindo pouco falar. Também tem, a gente tem a nossa CLEV, porém a gente fica meio perdido, assim, é algo que se você não buscar, você não vai achar. Lá na UFO eles costumavam falar mais, incentivavam a ler artigos científicos, apesar de não ter tanto incentivo do PIBIC como aqui, pelo menos era o que parecia, porque aqui é bem assim, científico, né? UNB e tal, não sei o que, pioneiro nisso, naquilo. Então aqui incentiva muito essa questão do projeto de iniciação científica. Mas em compensação lá, você via que a pessoa se tornava médico meio que mais cedo, digamos assim. Ou seja, desde o início já tinha um contato ali com o Hospital Universitário de Uberlândia, já ia se inserindo naquele mundo. Tanto é que a gente foi uma vez de jaleco para lá, no 3º dia de aula praticamente, só na apresentação, e aquela fila de pacientes. E aí foram e falaram assim, nossa, tá essa enrolação toda e aquele tanto de médico ali. E aí a gente era calouro, né? A gente ainda não tinha feito nada. E aqui em Brasília acaba que a gente não tem isso. A gente é tratado muito como criança, às vezes, para ser sincero, porque a gente vive meio que na hierarquia, né? O professor, o doutor está muito acima da gente, a gente tem que chegar lá naquele ponto. E lá em Uberlândia não, eles já tratavam a gente assim como, vocês vão ajudar aqui na cidade e tudo mais. E isso era bem legal, especificamente lá de Uberlândia. E aqui não tem tanto. Lá em Uberlândia acaba que é uma cidade menor. Então acabava que muita coisa girava em torno da universidade, enquanto aqui na UNB a gente percebe que as coisas giram em torno de outros motivos, né? Por exemplo, a gente tem perto da UNB o Congresso, a gente tem a Catedral, a gente tem o centro de Brasília, o centro de poder do país inteiro. Então acaba que fica do lado da UNB e a UNB acaba que, apesar de tem uma importância nacional muito grande, na cidade em si, a cidade vai ocorrer com ou sem a UNB de forma normal. Agora lá na UFO não, era uma questão que a cidade inteira meio que girava em torno da UFO, o povo alugava casa perto da UFO, a igreja, o padre falava muitas coisas assim, os jovens estão voltando e tal, não sei o quê. Então a cidade girava muito em torno da universidade. Fora isso, havia muitos estudantes de outros estados que iam para Uberlândia, principalmente de Brasília, São Paulo, Goiânia. Mais ou menos metade da turma eram de outros estados ou de lugares distantes de Minas. Então era um pouco diferente daqui. Aqui, majoritariamente, são pessoas de Brasília. Eu acho que uns 90% devem ser de Brasília, raríssimas exceções, assim, que a gente vê pessoas de fora vindo estudar aqui, porque aqui é muito específico, tem um vestibular muito próprio, tem o próprio PAS e as vagas são menores, né, são mais escassas, então acaba que a pessoa fala assim, aquele vestibular difícil da UNB, nem vou tentar e deixa de lado, e acaba indo para outros estados como Uberlândia e outras faculdades do Goiás ou de Minas. Então é mais ou menos isso, as diferenças. E por que que eu desisti de ficar em Uberlândia? Eu desisti basicamente porque eu nasci aqui em Brasília, morei a minha vida inteira aqui em Brasília, eu não tenho parente próximo em Uberlândia, eu na verdade não conheço ninguém, além dos amigos que eu fiz lá em Uberlândia. Então isso, eu não ter uma família, um apoio de alguém lá,
me fez com que eu nem cogitasse permanecer nessa universidade, mesmo ela tendo sido muito boa para mim, ter sido a primeira faculdade que eu passei, aquele local onde eu fui assim feliz no sentido da aprovação, porque a primeira aprovação é muito diferente, assim, você vê o seu nome na lista e tudo mais, tira um peso muito grande das suas costas. E quando eu passei na UNB, eu tava muito nervoso também, eu tava pensando todo dia, caramba, eu vou ficar aqui sozinho e tal. Então eu rezava muito para o resultado ser o melhor possível. E quando eu passei, acabou que foi até engraçado, porque todas as pessoas que eu tinha em volta, meio que eu não conhecia elas antes, né? Não era da família, então eu comemorei com pessoas de fora. E isso foi bem legal, assim, porque teve até uma frase que um colega falou lá, que era que eu ia ser escravo da minha própria liberdade. Isso é uma verdade, né? Porque eu não ia ter mais a minha mãe ali do meu lado toda vez para falar o que eu posso, não posso fazer, quais são as regras, as escolhas e tudo mais. E eu ia viver sozinho numa kitnet pequena, tendo que aprender a fazer comida, lavar roupa, lavar louça e tudo mais. Então foi uma experiência boa e que eu vou levar pro resto da vida. É claro que eu só fiquei uma semana lá, fiquei um dia sozinho, comi praticamente só biscoito, não fui no RU, foi assim um desastre na cozinha, mas deu tudo certo no final. E um dia antes também aconteceu algo muito engraçado, porque eu fui tomar sorvete e meu celular já estava descarregando. Aí eu deixei na kitnet carregando e aí a minha mãe ficou desesperada, começou a ligar para mim, ligou para colega e tudo mais, e eu tomando sorvete lá de boa, me despedindo dos meus amigos que eu tinha feito na UF. Aí foi isso, aí ela ficou desesperada, depois, não, mãe, tá tudo bem, tá? Ela, não faz mais isso comigo, não sei o quê. Você vai para um lugar distante, no primeiro dia você já faz isso. Eu fiquei, caramba, mãe, calma. Mas foi muito legal. Essa experiência de estudar em outro estado, eu acho que é muito enriquecedora, principalmente para você evoluir como pessoa. Claro que chegam momentos que você meio que cansa, você às vezes se sente só. Eu já conversei com pessoas que fizeram isso, de ir para outro estado, principalmente ir para um outro estado como São Paulo, que tem uma vida muito agitada. E aí a pessoa fica assim, caramba, eu tenho saudade dos meus amigos no ensino médio, eu deveria ter ido para a UNB, ao invés de ter ido para Unesp, Unicamp, UFO, e aí fica nesse sentimento. Só que cada local vai ter suas dificuldades, cada local vai ter suas experiências. Muitas pessoas que estudavam na UFO comigo passaram em universidades paulistas, muita gente saiu para ir para a USP. Eu sei do Shensi, que é até amigo do Hermínio, eu gravei com ele falando sobre como era ser militar das Forças Armadas e depois sair para fazer medicina. E outras pessoas também passaram na USP Ribeirão. Tinha gente de Brasília que passou na USP Ribeirão, tinha gente de Minas mesmo lá que passou na USP Ribeirão. Teve gente que passou na Unicamp e não foi, eu sei mais de 2 pessoas. Teve gente que passou na Unicamp e foi, então acabou que a turma original da UFO diminuiu bastante, porque muita gente realmente saiu para ir para essas outras universidades. Mas assim, a gente vê que é uma universidade que passa muita gente boa, porque acaba que estão nas melhores universidades do país, né? Então o material humano da UFO é muito bom. Na UNB, por exemplo, é diferente. Aqui na UNB a gente tem pessoas muito novas entrando. Então, é comum ver pessoas que não fizeram cursinho entrarem na UNB, principalmente por conta do PAS, que é o Programa de Avaliação Seriado. A pessoa vem aqui, faz os 3 anos e tudo mais do ensino médio, já fazendo a prova e, por consequência, já sai do ensino médio, seguindo aquele ciclo natural já direto para a universidade. Lá não, as pessoas ficaram anos no cursinho, tinha gente de 7 anos no cursinho, 4, 5. Então, era bem mais comum passar esse tempo todo no cursinho, enquanto aqui é algo mais raro, né? Geralmente as pessoas demoram 1, 2 anos ou nenhum tempo. O perfil de aluno é um pouco diferente, mas é de cada universidade, né? Eu acredito que outras universidades, como a USP também, o povo demora muito tempo, até porque muita gente saiu de lá para ir para a USP. E é basicamente isso, assim, eu desisti por esse motivo, porque eu sou de Brasília. E eu espero que tenha gostado desse vídeo, meu relato pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal e coloque algo que você queira ver nesse canal aqui nos comentários, beleza? Até mais!